Olá, saudações cooperativistas, seja bem-vindo ao nosso Momento Coopera, podcast de cooperado para cooperado. A gente já recebeu e vem recebendo aqui nessa mesa muitas histórias de vida, de carreira, lições de empreendedorismo, lições de vida também, para inspirar você. Comigo, hoje dividindo o microfone, o presidente da Coopera, Valmir Rampinelli. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Giovana? Quem é o nosso convidado desse Momento Coopera podcast, presidente? O nosso convidado hoje é um jovem, né? É um jovem, mas é um jovem que exerce uma liderança muito grande na sua comunidade. Ele trabalha numa empresa, mexe com dinheiro, importante Hum. saber, né? Da empresa, mas ele tem uma função muito importante na comunidade. Ele é presidente do clube da sua comunidade, presidente do Caravaggio Futebol Clube. Quem está conosco hoje é Moisés Spilleri, o Momi. Ah, é? O apelido eu não sabia. Tudo bem, Boa Moisés? tarde, Valmir. Boa tarde, olá, Giovana. Boa tarde a todos os associados aí da Coopera. É um prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, o meu apelido é Momô. As pessoas mais íntimas acabam me chamando assim desde criança, né? Lá na comunidade e tal, o pessoal da família. Mas a gente aceita tudo. Aceitamos o apelido, aceitamos o nome, tá tudo certo. O E Momi também. Moisés, por que que no Caravaggio tem tantos Moisés, né? É porque abriu o Mar Vermelho. A única explicação deve ser porque é uma comunidade bastante católica, né? E é um nome bíblico, de fato. Até, inclusive, na minha própria família tem alguns, né, Valmir? Tava te explicando hoje pela manhã. Mas é um nome bonito. Na minha infância, eu achava ele diferentão, né? Aquela coisa da infância, da adolescência, a gente tem aqueles traumas, mas hoje em dia eu acho ele muito legal. Foi escolhido pela minha avó, né? Pela minha falecida avó, e eu tenho muito carinho por esse nome. Que legal. O me falou que você é jovem. Que idade você tem, Moisés? 35 anos. 35 anos. Presidente do Azulão da Montanha, o Caravaggio, empresário, economista. Mas, claro, eu comecei te apresentando como o presidente do Caravaggio. O presidente também falou isso, mas quem é o Moisés antes de ser presidente do Caravaggio Futebol Clube, que foi algo que te deu ainda mais projeção em 2023? Pois é, Giovana, eu nasci aqui em Nova Veneza, né, no Caravaggio mesmo, e acabei indo morar fora logo na minha adolescência para estudar economia, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Acabei me formando lá em economia, né, foi uma experiência de vida bastante intensa, né, onde eu acabei me formando enquanto pessoa adulta, né. Acabei indo morar lá muito jovem, né, com 16 anos, então foi um divisor de águas na minha vida bastante forte. E acabei ficando lá pela cidade de Florianópolis por praticamente 14 anos, né? Após me formar na universidade, eu continuei meus estudos por lá, né? Com pós-graduações e cursos, sempre voltado para a área de gestão financeira, né? Gestão empresarial. Acabei fazendo também uma pós na FGV, que tem, né? Na verdade, um módulo lá em Florianópolis. E acabei ficando lá, iniciando a minha carreira lá. Acabei trabalhando numa grande indústria de biodiesel lá em Florianópolis por mais de 7 anos. Iniciei lá no departamento financeiro, claro, meu primeiro emprego, então a gente inicia bem de baixo e fui galgando espaços relativamente importantes dentro dessa companhia. Era uma companhia bem importante, né, no ramo de biodiesel, um ramo que estava se desenvolvendo na década passada, na década retrasada, na verdade, né, lá em 2008, 2010. E após uma grande experiência profissional nessa empresa, eu acabei retornando aqui para o sul do estado, né? Por alguns motivos, inclusive por motivos familiares, né? Meu pai havia falecido naquele ano e por motivos empresariais também, né? A gente tem a nossa empresa aí de metalurgia há muitos anos no mercado já, então a gente acabou vindo aqui dar uma atenção especial para a empresa da família, né? Tá apoiando a gestão, que é uma gestão familiar, né? Mas a gente busca sempre profissionalizar ela na medida do possível. Então, acabei fazendo essa mudança e retornando aqui para o sul do estado no ano de 2017. Então, estou por aqui desde então. Desde 2017 tu estás na empresa? Isso. Foi uma decisão fácil voltar? Muito difícil, porque imagina que metade da minha vida naquele momento já estava consolidada em Florianópolis, né? Tanto a minha vida social quanto a minha vida profissional, né? Já estava bem estabelecido lá.
Mas eu senti que algo maior me chamava por aqui. De fato, o meu pai, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração, faleceu naquele momento, né? E aí tem toda a questão familiar também envolvida. Ele nunca me falou, meu pai nunca me falou com todas as letras, mas eu sabia que ele tinha um sonho de que eu voltasse para trabalhar na empresa da família, no qual ele era sócio, né, junto com os seus irmãos. E apesar de ele nunca ter falado, eu sabia disso. Ele gostaria que eu viesse em algum momento, não necessariamente naquele momento, mas como tudo foi um pouco abreviado, eu acabei escolhendo aquele momento e tendo uma relevância boa na companhia, né? Não estando aí para apenas participar por participar, por às vezes ter um salário relativamente bom por ser da família, enfim, mas ele queria que eu viesse realmente para ajudar, porque ele via que a empresa ela tinha um grande futuro, né? A nossa família é bem unida com relação à empresa, então ele tinha isso dentro dele e acabou acontecendo. Um pouco antes do que a gente imaginava lá quando a gente era mais jovem, né? Mas eu acho que tudo tem o seu momento correto, né? Depois, quando tudo passa e a gente olha para trás, a gente percebe que as coisas aconteceram no momento que tinha para acontecer, né? E tens quantos irmãos e alguns deles trabalham na empresa? Não, eu tenho só um irmão mais novo que eu, né? 5 anos mais jovem, o Luiz Fernando. Ele é do ramo dos esportes, né? Ele é educador físico e tem uma academia lá em Caravaggio, bem sucedida no ramo dele mesmo também. E também apoia muito o clube, né? Até pela afinidade que ele tem com o esporte, né? Ele ajuda muito o clube, assim como eu, né? Há muitos anos. E é uma pessoa que cumpre o seu papel na comunidade de uma forma bem exemplar também. Você falou que os sócios da empresa na qual você trabalha, empresa familiar, são seus tios. Tem primos que trabalham também ali, provavelmente, Sim. correto? É fácil trabalhar em família? Olha, Giovana, é um desafio diário e tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? A gente procura sempre ali na gestão da empresa manter ela com a sua essência familiar, mas sempre buscando profissionalizar ao máximo. Então, a gente tem sim alguns membros da família trabalhando na empresa, até é bom registrar, né? A gente está na terceira geração já da empresa. Que legal. A empresa tem 77 anos, foi fundada em 1946 pelo meu avô e por alguns irmãos dele. E depois ela foi passada para a segunda geração e agora, desde 2017, mais ou menos, ela está na terceira geração. Então, de fato, quem está aí no dia a dia mais operacional da empresa somos nós, né, da terceira geração, eu e meus primos. Todos eles que estão nos cargos estratégicos da empresa possuem formação para tal, né? Então, ninguém está aí de graça. É algo que a gente preza muito, né? E aí, claro, a vantagem é que a gente está ali no dia a dia tocando a empresa, tem uma certa intimidade para falar dos assuntos, para resolver os problemas de uma forma um pouco mais tranquila, mas é óbvio que, né, essa intimidade também traz alguns problemas, né? Então, às vezes uma questão que deveria ser tratada um pouco mais profissionalmente, às vezes ela não é tratada, mas isso a gente vai aos poucos melhorando, né? Os processos também vão sendo desenvolvidos de acordo com o próprio crescimento da empresa, né? Ela está crescendo muito nos últimos anos. Então, a gente vai tocando dessa forma, assim, sempre analisando os problemas que vão acontecendo e buscando sempre solucioná-los, né? Existe algum critério para os primos entrarem na empresa? Como é que é feito? Ou é indicação, passa por seleção, passa por conhecimento, por critério, capacidade? Como é que é? Existem alguns critérios, a gente até tem alguns acordos escritos mesmo, né? Acordos de acionistas que tratam desse assunto, mas os critérios são bem técnicos, tá? Técnicos e acadêmicos. Então, a gente busca utilizar esses critérios para que a coisa fique organizada, né? E não tenha problemas futuros com a própria sociedade. Antes de ser economista, você cogitou ser jogador de futebol? Já que, olhando teu histórico, você foi jogador das categorias de base do Caravaggio. Era um sonho de criança? Olha, eu nunca vislumbrei ser jogador de futebol, porque desde a primeira infância eu já tinha graves problemas com habilidades futebolísticas e de qualquer natureza, de qualquer esporte. Habilidades motoras nunca foi o meu forte. Então, eu participava mesmo das escolinhas, né? Mas
mais como um passatempo, mais como uma questão mais social e até por esporte, exercício e tal, e saúde, do que por sonhar em ser um jogador. Eu nunca tive habilidade nenhuma. Eu era sempre aquele menino que era o último a ser escolhido nas aulas de educação física. Ai, te entendo. Tá Mas bem. tem o biotipo de ponteiro arisco, né? Pois é. Não iria para frente mesmo que eu quisesse. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelo Criciúma Esporte Clube e pelo Caravaggio Futebol Clube, né? Muito apaixonado sempre. Torcedor daqueles raiz, de que gosta de ir para a arquibancada. Inclusive, sou sócio do Criciúma e faço questão de ser sócio de arquibancada. Não gosto de ir para camarote, não gosto de ir para as cadeiras. Eu gosto de estar no meio do povão mesmo, assistindo o jogo em pé, sabe? No meio da torcida, cantando. E no Caravaggio, eu tive a oportunidade de, além de ser torcedor, né, desde a infância, agora também de poder estar ajudando, contribuindo na parte da gestão, né? Porque dentro de campo não ia dar certo, não. Você acredita que, assim como seu pai tinha o sonho de te ver voltando e trabalhando na empresa da família, ele também tinha o sonho de te ver presidente do clube em algum momento? Olha, eu acho que isso ele nunca imaginou, tá? Acho que seria uma grande surpresa para ele, porque a gente assistia futebol junto, a gente, né, conversava sobre futebol o tempo todo, aquela coisa de pai para filho, eu, ele, meu irmão, na hora do almoço era futebol, na hora da janta era futebol. Mas como eu morava distante, eu não tinha esse envolvimento que eu tenho hoje com a gestão. Então eu ia mais de torcedor, e era uma conversa mais de torcedor para torcedor, né? Apesar de eu ter tido tios já que foram presidentes do clube, o meu avô foi um dos fundadores também, mas ele nunca. Eu acho que ele não esperava isso, não. Talvez ele esperasse isso mais do meu irmão. Mas de mim, não, seria uma surpresa para ele. E assim, lá, como é que é escolhido o presidente do Caravaggio? O clube que escolhe, desejo de ser? Como é que é feito? Tem já uma sequência dos próximos presidentes? A gente tem um grupo gestor, Valmir, que até você conhece, né, algumas das pessoas ali que nos apoiam bastante. E o Caravaggio Futebol Clube, vou começar lá do início, ele sofreu uma renovação muito grande na sua diretoria a partir de 2015, 2016, né? Na época, o presidente, o Moacir D'Agostin, quando ele assumiu, na época, ele trouxe muita gente jovem para lhe ajudar na sua gestão. E aí eu ainda nem estava por aqui, né, mas acompanhava de longe. E essa juventude que foi sendo trazida para dentro, ela deu uma oxigenação muito forte para o próprio clube, né? E as pessoas mais antigas, elas estavam um pouco cansadas já, né? Tocaram o clube por 20, 30 anos. As pessoas... E assim, é uma responsabilidade muito grande, então ela acaba tendo um cansaço, né, mesmo natural, né? E essas pessoas acabaram indo se afastando naturalmente, até pela idade, por toda a contribuição que já deram. E essa juventude veio devagarinho, oxigenando o clube, entrando nos cargos importantes e tal. E a gente resolveu de 2018 para 2019 formar uma chapa, né? Naquele momento o Caravaggio estava entrando em período eleitoral. Quem tem direito a voto são os sócios fundadores, os sócios eméritos e os sócios torcedores com, se eu não me engano agora, teria que olhar lá direitinho, 1 ano ou 2 anos de contribuição ininterrupta, né? Então a gente tem ali no nosso quadro societário ali entre 350 e 400 votantes, né, geralmente. E aí a eleição ela é feita de uma forma normal, né, chamada eleição no seu período normal. A gente até reformou o estatuto agora há alguns meses. O estatuto ele foi atualizado para que a gente tivesse acesso às leis de incentivo ao esporte, do governo federal, dos governos estaduais e municipal também. Então, uma série de afinidades que a gente não tinha ainda com o nosso estatuto, que era um pouco arcaico. Então, a gente atualizou ele com relação à Lei Pelé, com relação à nova lei do esporte, agora que saiu no início desse ano. Então, a gente atualizou o estatuto e também já colocou regras mais claras com relação à eleição, né? É claro que, na prática, o Caravaggio Futebol Clube, assim como a maioria dos clubes, por exemplo, o Criciúma também, a gente tem notícias de que não há uma eleição de fato chapa contra chapa, né? Porque, no final, no frigir dos ovos, quem já está no processo, quem já quer contribuir, já faz parte do processo e há uma sucessão natural das coisas, né? Então, a gente procura fazer o quê? Por
exemplo, vou dar um exemplo de mim, já que estamos falando de mim. Eu entrei na diretoria em 2017, 2018, na gestão 2019, 2020 eu fui o tesoureiro da chapa, na seguinte, 2021, 2022, eu fui o vice-presidente do presidente Samuel, né? E agora eu me tornei presidente. Então, provavelmente, o meu vice, o Vitor Milanese Spiller, provavelmente, né, será o novo presidente, mas é claro que o processo eleitoral ele é democrático, se outras pessoas quiserem fazer uma chapa, estará com certeza aberto, mas a gente vai tentando fazer esse processo para que as pessoas fiquem preparadas, porque não é uma situação fácil, né? Até porque o clube ele chegou num estágio hoje, né, com a profissionalização a partir de 2021, ele aumentou de tamanho, aumentou a estrutura organizacional, né? Então isso tem um peso maior mesmo para o gestor que está à frente do clube. Então, a gente vai levando mais ou menos dessa forma, né? Eu acho que é um modelo que é mais adequado, né? Mas o clube está aberto, a gente sempre tenta agregar o máximo possível de pessoas para ajudar. Vou dar um dado rápido, Giovana, se tu me permite. Hoje a gente tem aproximadamente 30 a 35 pessoas colaborando na diretoria executiva do clube de maneira voluntária, né, e aberta, além, é claro, dos funcionários remunerados, que daí são funcionários, mas eu digo de diretoria, né, que ajudam diariamente dentro do clube nas mais variadas funções. Presidente, essa história do clube, eu tenho várias perguntas para fazer para o Moisés e o senhor também sobre o clube, mas antes da gente avançar nisso, tem uma pergunta importante para fazer que não tem relação com o Caravaggio, que tem relação com a empresa. A empresa hoje está instalada no Caravaggio, ampliando capacidade produtiva, você lida com o dinheiro do negócio, faz a diferença para o custo final estar instalada numa região que tem uma das menores tarifas de energia do Brasil? Com certeza, Giovana. Hoje a gente tem o nosso Parque Fabril ali no Caravaggio mesmo, né, no Parque Industrial. A gente até tem uma filial em Içara, mas aí cuida de outro negócio, né? A indústria, de fato, ela está localizada ali no Parque Industrial do Caravaggio. A gente hoje conta, Valmir, com 5 fornos que são a gás natural, né? Gás natural encanado do gasoduto, que passa ali pelo Caravaggio. E a gente está com um projeto de atualizar um desses fornos. Um projeto que já está em fase final, inclusive de implantação, né? Eu creio que em alguns meses ele já estará em operação, que é um forno a indução, né? Então a gente vai acabar utilizando muito mais a parte de energia elétrica, a demanda da energia elétrica da Coopera, né? E essa decisão ela foi tomada justamente, um dos motivos que nos levou a tomar essa decisão de optar por um forno a indução foi... Claro que a nossa questão técnica produtiva também faz diferença, porque o nosso material que vai para o forno, que são as barras de aço, elas possuem, quando elas entram no forno e são aquecidas a 1.250 graus, elas acabam criando uma camada que vai se desprendendo, que é uma sobra, é um subproduto, e a que a gente chama de carepa, e essa sobra ela acaba virando um desperdício inerente ao próprio processo produtivo. E com o forno a indução, essa porcentagem diminui bastante. Então, essa perda diminui bastante. Então, a gente está apostando agora num protótipo de um forno a indução para ver como também vai se comportar a nossa produção. Por um lado, de olho na questão dessa perda e, por outro lado, também de olho na questão do preço da energia, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma capacidade de ter uma energia de qualidade, né, que a gente tem da Coopera. Isso é inegável, né? A gente sabe, a gente tem a gente acompanha também as outras distribuidoras, enfim, outras cooperativas que a gente conhece do estado, principalmente. A gente tem um bom fornecimento de energia além do preço, né? Que ele é muito atrativo. Então, principalmente no pós-pandemia, o preço do gás natural, que é o nosso principal insumo hoje, tá? Depois da matéria-prima aço bruto, o gás natural, que é a nossa principal fonte de energia, ela acabou aumentando muito de preço, né? Praticamente dobrou em questão aí de 1 ano e meio. Então, acabou pesando bastante no custo final do produto. E a gente vem apostando em energias alternativas. Uma delas é a energia elétrica, que tem essa competitividade muito boa aqui na região, né? E a gente também aposta em outras situações. A gente tem criado pesquisas e desenvolvimento para outro tipo de energia hidrogênio, né? Oxigênio, o próprio oxigênio, para às vezes colocar dentro dos fornos movidos a gás natural.
E aí, se a gente for partir para o lado do oxigênio, a gente também vai demandar bastante energia elétrica, porque para uma planta de oxigênio ser posta em operação, a principal matéria-prima é a energia elétrica, né? Porque o oxigênio está no ar, então o que de fato faz rodar a planta é a energia elétrica. E a gente está bem tranquilo quanto a isso, né? Inclusive, a gente tem um projeto de expansão, porque esse do forno que eu acabo de falar, ele faz parte da substituição de um forno que tem hoje por uma indução moderna. Mas a gente também tem hoje um projeto de expansão da fábrica. Hoje a gente tem capacidade para produzir 2.500, 3.000 toneladas por mês de aço, e a gente vai passar por uma produção de mais de 8.000 toneladas por mês. Claro que é um projeto de longo prazo, né? É um projeto que vai mais do que dobrar, triplicar o tamanho da empresa. Então, é um projeto que já está em fase de terraplanagem ali dentro do nosso próprio pátio ali no Caravaggio. Então, vão ser construídos novos pavilhões para essa nova linha de produção, e a gente vai demandar bastante energia elétrica para mover esse projeto, e a gente espera poder contar com a Coopera. E o Caravaggio tem uma subestação ali própria para isso, né? Então, essa subestação já foi construída para atender as empresas do distrito e de toda a região aí do Caravaggio. Sim, eu participei ali do ato inaugural na época, né? Faz um pouco tempo, né? Na verdade, que foi inaugurada. Ela solucionou um grande problema que o Caravaggio... Porque, na verdade, a demanda de energia elétrica do Caravaggio ela acabou subindo muito nos últimos anos, né? Temos muitas empresas lá, e os investimentos também tiveram que vir a reboque disso, senão a oferta não ia aguentar a demanda. Mas hoje, pelo que a gente conversa com os empresários, né, que acabam precisando, demandando bastante energia, todos estão bem satisfeitos, né? E quanto a isso, a gente só tem a agradecer e também a cooperar junto, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla nessa questão do fornecimento de energia, dos consumidores, dos investimentos também, que são muitas vezes compartilhados, né? Então, é muito legal. Qual o resultado, uma curiosidade minha, de um forno por indução e um forno a gás? Para preparar, assim, 1.500 toneladas num forno por indução e num forno a gás. O custo, qual o percentual de um e de outro? Por exemplo, se a gás for R$1.000, quanto seria a indução? A gente fez alguns cálculos preliminares, obviamente, na tomada de decisão se a gente ia partir para o projeto ou não, né? E é claro que na hora que você vai colocar ele em prática, quando a instalação estiver pronta e de fato a produção começar, às vezes a gente observa um desvio dos cálculos, porque é normal, é inerente a qualquer cálculo de previsão, né? Então, a gente calcula que o nosso ganho vai estar na própria questão da preparação da matéria-prima, né? Como eu havia comentado antes, e na questão de custo, já é mais complicado eu te falar um valor exato, o Valmir, porque o preço do gás natural ele varia durante o ano, né? Ele tem 2 reajustes anuais, no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho. A gente fez um cálculo no início do ano que nós teríamos uma média ali de 15% a 20% de economia com a energia elétrica. De lá para cá, o insumo gás natural ele diminuiu 13 ou 15%, eu não lembro agora. Então, os cálculos já teriam que ser refeitos, né? Porque aí envolve também a questão tributária, que não é só eu botar o 15% líquido ali em cima do cálculo, porque não dá certo. Tem que pegar e fazer o cálculo dos impostos junto, que daí dá um valor um pouco diferente. Então, hoje ficaria... a questão do gás ele ficaria mais próximo do que a gente fez os cálculos lá no início do ano. Ainda assim, seria mais vantajoso pela questão do valor bruto ali do insumo, ou energia elétrica ou gás natural. Mas é claro que a gente vai ter o ganho, e aí sim um ganho bem significante na questão da perda do processo. Tem alguma lição como economista que você aprendeu na faculdade, aplica, né? A gente está falando de cálculos aqui, que se aplica na liderança de um time de futebol, Moisés? Olha, gerir um clube de futebol ele é bem parecido com gerir uma empresa, porém eu acho que o desafio é maior, né? Na essência, você gere uma instituição que tem um orçamento, que tem uma receita, que tem uma despesa, um caixa, que tem pessoas para serem
geridas e que têm resultados para serem alcançados. Então, essa essência ela é igual do clube para a empresa. Só que é claro que na empresa, pelo fato do Caravaggio ser um clube que está se estruturando agora para novos desafios, futebol profissional, aquela coisa toda, então a gente ainda está muito cru num processo de desenvolvimento organizacional. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade e um desafio maior de tocar o clube no dia a dia, operacionalmente falando, do que a própria empresa, que já tem a sua história, que já tem a sua estrutura, que já tem os seus processos mais delimitados e já andando de um jeito que a gente já planejou lá atrás e colocou em prática. É uma questão mais madura, né? E no clube não, no clube tudo muito cru, a gente tem que colocar tudo em prática ainda, os processos ainda não estão bem organizados, a gente tem que estar no dia a dia ali, olhando com um olhar um pouco mais atento, né? E a questão da economia, e olhando para essas duas gestões, eu jogo para as duas, tá? Não só para o clube, mas também para a empresa. Uhum. A arte de você estudar economia é você aprender a gerir recursos que são escassos para uma demanda sempre crescente desses mesmos recursos, que são escassos. Então, você tem que estar sempre pisando em ovos, no fio da navalha, sempre tendo que executar um orçamento que foi pré-determinado, mas que às vezes a receita acaba não sendo a que foi projetada, a despesa também acaba não sendo a que foi projetada, é maior. Então, você tem sempre que fazer essa gestão e é um desafio por dia, né? Tanto na empresa quanto no clube. Obviamente que no clube, por essas questões que eu já falei, é ainda um pouco mais difícil. Talvez fazer gestão de pessoas, né? Numa empresa, gestão de máquinas, se faz a conta e tem o resultado. E como é fazer gestão de pessoas, gestão de ambição, de jogador que no sábado vai jogar e jogou bem, e aí a autoestima dele está lá em cima, e aí passar a semana toda controlando essa autoestima para ele não... Uhum. Como é que é isso? Entre uma semana e outra, como é que é o dia a dia do presidente ou de quem está administrando o clube? É um grande desafio mesmo. De fato, na empresa a gente tem ali as máquinas, as pessoas e os resultados. No clube a gente tem pessoas e resultado, né? Porque futebol, a matéria-prima é o ser humano, é o jogador de futebol. E quanto mais você lida com pessoas, obviamente que mais complexo fica a parada, né? Porque as pessoas têm os seus problemas familiares, têm as suas ambições, têm o seu ego, tem, enfim, inúmeras questões que cada pessoa em particular tem e que às vezes sempre acaba estourando, enfim, no clube ou na empresa. E um jogador de futebol ainda tem isso muito mais exacerbado porque ele lida muito com a fama, com a mídia, com a exposição, que às vezes lá dentro da empresa a gente está lá trabalhando quietinho e ninguém liga para nós, nosso dia a dia é um pouco mais tranquilo e nem tão exposto. Lá no clube, não. No clube, o jogador de futebol dá um passo, a imprensa sabe, ele sai para a balada e depois perde o jogo, a imprensa fala, a torcida pega no pé, o jogador ele pode sair tanto xingado quanto aplaudido de campo após uma partida. Então, tudo isso influencia na cabeça do jogador, da comissão técnica também, da própria diretoria, porque a pressão acaba ficando um pouco maior, né? A exposição é maior, então acaba que a pressão fica maior também. E essa gestão, Valmir, ela é diária, tá? Uhum. Diária. Quando acaba um jogo, o time, jogou bem pra caramba, ganhou o resultado, a torcida aplaudiu e tal. Eu vou me preparar que na semana seguinte as demandas serão maiores. Eles vão querer um hotel melhor, eles vão querer um almoço mais chique, mais preparado, vão querer uma premiação extra, né? Porque se o time não tá ganhando, tá em crise, como a gente foi esse caso. Esse ano, o Caravaggio ele teve uma escassez de resultado no início do campeonato muito grande. E a torcida estava cobrando, a imprensa estava cobrando, os jogadores estavam sentindo essa pressão, né? Não estavam conseguindo desempenhar o seu futebol por causa dessa pressão toda, é muito forte. Ao mesmo tempo que a comunidade, que a torcida apoia muito, quando as coisas não vão bem, eles cobram muito. E isso acaba influenciando. São jogadores... o nosso perfil de jogadores são perfil de jogadores jovens, né? Que a gente gosta de formar jogadores e tal, até porque a gente não tem condições financeiras de contratar grandes craques. Então, a gente aposta nos jovens que, às vezes, eles não estão preparados psicologicamente para aquela pressão. E aí,
tá ali tentando levar aquela pressão toda, campeonato ruim. De repente ganhamos 2, 3 partidas jogando bem e a torcida já sai de campo com a torcida aplaudindo e tal. Na semana seguinte já é outro clima. Aí a gente já tem que, em vez de estar gerindo uma crise, gerindo aqueles jogadores que estão cabisbaixos, que às vezes tem que cobrar, mas às vezes tem também que ir lá, escutar eles, ver o que está acontecendo para tentar reerguê-los, mas aí já muda tudo, aí eles já colocam as asinhas de fora, a gente tem que dar uma quebrada na euforia. Então, assim, tudo tem que ser bem trabalhado e saber em que momento que a gente está perante o grupo, né? Até porque é um grupo grande de jogadores, né? 30, 35 jogadores às vezes, que cada um tem um tipo de pensamento, né? Então a gente tem que acompanhar de perto. E são jogadores que o futebol é a profissão deles, central, eles dividem isso com outras atividades, estudam ou o foco é total no futebol? Não, o futebol profissional hoje ele não permite, né, esse tipo de divisão, até porque os treinos eles são, na maior parte dos dias, em 2 períodos, alguns dias um período apenas, dependendo da programação física, mas não tem como eles terem outra atividade que não... Quando o Caravaggio Futebol Clube jogava futebol amador, aí sim, né, a gente conseguia contratar os jogadores apenas para o final de semana, fazíamos 1 ou 2 treinos por semana, mas aí no contraturno, após as 7 da noite, aquela coisa toda. Aí o próprio nome diz, né, futebol amador, então eles tinham as suas atividades profissionais, das mais variadas, desde dentista, médico até, sei lá, economista, tinha de tudo no elenco, mas hoje em dia não, hoje em dia o jogador de futebol que atua no Caravaggio tem que ser apenas jogador. E como é a noite do presidente pós-derrota? A semana do presidente pós-derrota, ela praticamente não existe, né? As noites não existem. Eu perdi algumas noites de sono nesse campeonato, porque a gente estava correndo o risco de rebaixamento, né? E aí, para qualquer clube de futebol, em qualquer divisão, seja ele qualquer tamanho, o principal fantasma é o risco de um rebaixamento. Como o Caravaggio acabou tendo e foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Caravaggio, de ter uma situação tão adversa, então imagina, né, como não só o presidente, mas toda a diretoria, toda a comissão técnica sofreu muito, os jogadores mesmo sofreram bastante, né? No final, a gente trabalhou muito bem, no sentido de poder fazer as mudanças que eram necessárias para evitar o pior. Porque foi um campeonato muito difícil, algumas coisas que a gente planejou não deram certo, então a gente teve que, às vezes, mudar algumas coisas que a gente tinha no meio do campeonato, e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, porque aí depois as coisas melhoraram, né, durante o campeonato, e aí eu consegui dormir. Já faz umas 2 semanas que eu voltei a dormir. Moisés, deixa eu te falar, você jogava nas categorias de base. Quando estava nas categorias de base, porque você falou que o processo de se tornar presidente, ele foi natural. E que você acredita também que surpreenderia seu pai o fato de você ter se tornado presidente. Quando você era pequenininho lá, jogando nas categorias de base, quando você disse que não era que era o último a ser escolhido para jogar, tinha esse sonho de quando eu estiver aqui, vou entrar no clube, vou ser parte da diretoria. Tinha algum momento que se imaginou nessa posição? Lá atrás... Opa, toma uma aguinha. Tosse. Opa, desculpa, gente. Imagina, tudo certo. Eu tô com uma tosse que às vezes ela bate. Na infância, Giovana, eu nunca pensei em fazer parte da gestão do Caravaggio, né? Era algo bem distante, assim, para mim. Porque, claro, a nossa infância, a gente tá voltado para outras coisas, né? Era mais para jogar futebol do que para esse tipo de situação. Mas durante a adolescência, que eu continuei próximo ao clube enquanto torcedor, né? Vou ser sincero, eu não pensava mesmo em participar, porque eu via que o Caravaggio tinha uma diretoria muito robusta, né, naquele momento. O Caravaggio sempre teve diretorias muito robustas, né? As pessoas que passaram por ali, todas elas fizeram um trabalho muito bom, cada um na sua época e cada um dentro da sua possibilidade, né? Principalmente, o Caravaggio foi fundado em 1970. E ele começou a virar uma potência do futebol amador a partir de 95. E de lá para cá, o Caravaggio
chegou nas finais a gente fez um levantamento, o Caravaggio chegou nas finais em 90% dos campeonatos que participou a partir de 95 Nossa. até 2020, né, quando a gente se profissionalizou, a gente chegou nas finais dos campeonatos. Então, é um resultado bastante expressivo. Então, a gente via, enquanto torcedor, que tudo estava funcionando muito bem. E, de fato, estava mesmo. Todas as pessoas que passaram por ali fizeram trabalhos muito bons. Foi somente mesmo depois que a gente acabou com aquela renovação, a partir de 2015, 2016, que a gente acabou entrando para participar mais ativamente, né? Quando você foi eleito no começo desse ano, enquanto fui pesquisar um pouquinho sobre a sua vida, enfim, sobre a sua trajetória para a gente conversar aqui, eu vi foi em janeiro desse ano a eleição, né? Eu vi uma matéria que foi veiculada em vários portais de notícias nacionais, inclusive quando você digita Caravaggio, o Futebol Clube no Google ranqueiam essas matérias, que falava o seguinte, Caravaggio Futebol Clube tem o primeiro presidente assumidamente homossexual de um clube de futebol brasileiro. Quando você viu essa matéria pela primeira vez, foi inclusive, acho que antes até disso, deixa eu te perguntar, foi uma sugestão do clube ou foi um valor notícia identificado pelo jornalista que construiu essa matéria? A história disso é bem engraçada até. Eu fiquei tão surpreso quanto todas as outras pessoas que acabaram lendo essas notícias todas, né? Acabou tendo uma repercussão muito forte. Primeiro, não teve nada a ver com o clube. O clube fez a nota das eleições normalmente, aquela que você acabou lendo antes da nossa entrevista aqui. E foi aquilo. Contou um pouco da minha história ali profissional, dos meus parentescos que já foram da gestão do clube, meu avô que foi um dos fundadores, né? Mas o que aconteceu com relação a isso? Saiu uma notinha na coluna social aqui de Criciúma mesmo, não foi inicialmente uma notícia nacional, mas uma notinha desses colunistas sociais aí, não vou citar o nome também, mas falando a respeito, né? Uma notícia, sei lá, sensacionalista ou não, mas estava lá. Eu até recebi na hora que foi publicado, né? Eu recebi ali no meu celular, comentaram ali no nosso grupo, beleza, mas fazer o quê? Não é nenhuma mentira, não tá afetando a imagem do clube de nenhuma forma, beleza. Seguimos. E aí, depois disso, eu creio que essa notícia acabou se espalhando, até pela internet e tal, e aí, inicialmente, ela viralizou no Twitter, tá? No Twitter, naquela rede social que existe aí, que as pessoas acabam comentando e vai compartilhando aqui, compartilhando aí, vai alcançando cada vez mais pessoas, até que deve ter chego nos grandes jornalões, nos grandes veículos de imprensa do Brasil. Aí sim, começou a ter uma repercussão mais forte ainda, porque eu comecei a receber contatos de vários veículos, Folha de São Paulo, Veja, Estado de Minas, Estadão, NSC... Enfim, eu não sei nem se eu podia falar o nome dos veículos aqui, mas acabei falando. Sem problema. Então, vários desses jornais a nível estadual e nacional me procuraram para fazer algumas entrevistas. Eu nunca me furtei de falar a respeito, né? Não foi algo que a gente procurou, mas já que estávamos no assunto, eu não vou me furtar. Eu nunca me furto a dar nenhuma entrevista, seja lá de qualquer assunto for, mesmo quando o Caravaggio estava na zona de rebaixamento, a gente ia nos programas, dar as explicações, explicar o que a gente estava fazendo para mudar o cenário. Então, acabei tratando desse assunto de uma forma muito tranquila, né? Muito leve, serena, e as entrevistas ocorreram de uma maneira muito, muito natural e acabou, de fato, houve uma preocupação dentro do clube. Eu ia te perguntar, qual foi a preocupação, se foi tratado como uma possível crise de imagem, no sentido de estar evidenciando algo que não era o foco da eleição naquele momento. Como é que vocês lidaram com isso internamente? Houve essa preocupação, porque o que acontece? Não era nem isso, tá? A questão da preocupação era o quê? O Caravaggio Futebol Clube, ele é maior do que qualquer presidente que já passou ou vai passar, né? A instituição, ela é maior. E a gente não gosta de vincular o cargo de presidente, a pessoa que está no cargo de presidente, com a instituição. Isso geralmente não acaba bem, não só em clube de futebol, mas em qualquer instituição. Então, nunca foi o objetivo de nenhuma gestão do Caravaggio anterior à nossa a ter esse tipo de envolvimento. Então, o medo não foi nem a questão de ser o primeiro presidente homossexual de um clube de futebol,
mas sim vincular o clube a uma pessoa. E essa era uma preocupação minha, porque eu também não quero isso. Porque eu estou presidente por 2 anos. Em janeiro de 2025, nós teremos novas eleições que será eleito um novo ou uma nova presidente. A gente tem o costume ali no nosso grupo gestor aí de não ter reeleição, né? É previsto no estatuto, mas a gente não gosta de utilizar, a gente gosta sempre de estar oxigenando a questão diretiva do clube, então não é minha intenção ir para a reeleição, mas a gente vai estar ali ajudando, obviamente, e tal. Então, essa era a preocupação. Mas com relação ao assunto, ao conteúdo em si, não era uma preocupação minha, porque eu não tenho nenhum problema com relação a esse assunto. Talvez tenha sido, em algum momento, de parte da torcida, de parte de algumas pessoas que estejam envolvidas, mas eu creio que isso não afeta de nenhuma maneira o dia a dia do clube, nunca afetou. Eu acho que quem se preocupou com isso foi uma preocupação à toa e boba. Eu não tinha essa preocupação de que afetasse com relação a patrocinadores, relação à imagem, porque sabe que como a gente envolve patrocínios e comunidade, todo o envolvimento e também todo um arcabouço financeiro, é claro que algumas pessoas poderiam ter esse tipo de preocupação, mas a gente não teve nenhum problema, muito pelo contrário, eu acho que a maior parte da repercussão ela foi positiva, né? A gente sabe, obviamente, que há ainda uma parcela da população que é preconceituosa, que é homofóbica, que não consegue aceitar esse tipo de diferença. A gente sabe que existe, mas graças a Deus isso não afetou em nenhum momento o clube. Ô Moisés, e como foi para tu chegar, ou não sei se tu falou em casa, ou no Caravaggio, que é uma comunidade pequena, né? Tradicional. Como foi tu chegar e contar isso tudo para quando voltou de Florianópolis, ou em que momento tu contasse, tu abriu o jogo? Não, eu ainda morava em Florianópolis, eu era bem mais jovem, tinha, acho que lá pelos meus 20 anos, daí acabei tendo meu primeiro relacionamento amoroso, de fato, né? E lá na época da faculdade ainda, aquela coisa toda da juventude. E aí, como existia essa questão do relacionamento e tal, aí eu acabei chamando minha família, né? Reportando a situação. E era o que me importava na época. Era a minha família, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu núcleo familiar. Depois, o restante, Valmir, foi algo natural que aconteceu, até porque sempre, a gente sempre fala, né, no nosso meio ali, no meio LGBT, a gente sempre fala, olha, nenhum hétero vem pra mim e conta que é hétero. Por que a gente sempre precisa ter que parece que a gente deve uma explicação para as pessoas, a gente não deve uma explicação. Eu tive uma conversa bem franca com a minha família, porque eu estava tendo um relacionamento, estava tendo namorado e tal, achei que era importante. Assim como o meu irmão, quando começou a namorar com a futura, depois esposa dele, acabou apresentando para a família aquela história toda, que é normal, tradicional, né? E eu fiz o mesmo. Daí, a questão de amigos, a gente, claro, conversa com os amigos mais próximos, até para dar aquele apoio, porque, de fato, não é uma situação difícil, né? A gente nunca sabe como vai ser a reação das pessoas, a reação da família, a reação dos amigos. Então, mas assim, como um todo, assim, para o restante da sociedade, eu acabei não tendo essa conversa direta porque eu achei desnecessária, né? Claro que, obviamente, todo mundo sabe, todo mundo me respeita muito. Não sei se também até pela minha posição, de onde eu estou e tal, né? Obviamente que se eu tivesse em outra posição, menos favorecida, menos privilegiada, talvez eu teria mais problemas, né? Como eu estou numa situação privilegiada, talvez eu tenha essa facilidade um pouco maior de lidar com isso, do próprio respeito e entendimento das pessoas, né? A gente sabe como é, né? Mas claro que a gente às vezes tem problemas, né, com isso. Não vou dizer que é tudo um mar de rosas a minha vida também, porque não é. Eu ia te perguntar sobre essa questão do preconceito, em algum momento dentro do futebol, porque é um outro ponto até que eu queria trazer contigo, o quanto quebra uma barreira, de fato. Qual foi o teu discurso naquele momento em que você deu entrevista para os grandes veículos, no sentido de ser o primeiro presidente homossexual de um clube de futebol? Você acredita que isso abre caminho para mulheres, para outros homossexuais, mulheres, trans, enfim, para a diversidade de fato estar mais próxima do futebol, que é tradicionalmente masculino? E machista. E machista. Infelizmente ainda, né? O futebol é muito machista, a gente percebe claramente, vivendo no meio, tá?
Eu, particularmente, dentro do clube e dentro do futebol, nas reuniões que a gente participa, seja na federação, seja nos clubes, a gente tem esse envolvimento quase que semanal, né? Federação Catarinense de Futebol, outros clubes, reuniões, conselhos, congressos técnicos, etc. Eu nunca tive nenhum problema com relação a isso, tá? Todos tratam todos de uma forma muito equitativa. Mas, de fato, no meio do futebol como um todo, há um problema muito grave com relação a isso. A gente vê a dificuldade de termos atores de dentro do futebol, sejam eles jogadores, comissão técnica, diretores, dirigentes de federações, que são abertamente LGBTs. Porque, poxa, se isso virou notícia de uma cidadezinha pequena do interior de Santa Catarina, porque de fato nunca houve, né? O jornalista que deu a matéria, ele foi pesquisar e ele não achou. Por quê? Será que no meio dos jogadores de futebol do Brasil, a gente não tem notícias de um jogador na ativa hoje que seja abertamente? Eu sei de histórias lá nos Estados Unidos de que 2 ou 3 acabaram dando entrevistas a respeito, se declarando abertamente homossexuais, e eles tiveram a carreira muito complicadas. Né? Eu não lembro dos nomes agora deles, mas eu sei de 2, 3 ali, que isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pior ainda, nós não temos. Nós temos o caso do Richarlison, que ele foi se declarar bissexual após o encerramento da sua carreira, porém, durante a sua carreira, ele teve sérios problemas para jogar. Eu lembro que, eu não sei se foi, ele jogava muito tempo no São Paulo, depois eu não lembro se ele foi pro Atlético Mineiro, a torcida não queria a contratação dele, a diretoria... Ele foi para Chapecoense também, né? Depois ele jogou. Mas no momento da contratação dele, a torcida foi na frente do clube exigir que fosse descontratado. Somente por isso, porque ele tinha um bom futebol. O Richarlison é um caso. E olha que ele nem era abertamente declarado. Ele tinha aquelas zum, suspeitas e boatos, etc, né? E aí, até para não complicar a carreira dele, talvez ele tenha optado por ficar resguardado. Mas você vê que talvez a carreira dele tenha sido abreviada por causa disso, porque ele tinha um bom futebol, eu conhecia o futebol dele. Então, assim, por que que... Eu vou dar um número aqui para vocês rapidamente. Num clube de futebol, feito o Caravaggio, que ele é minúsculo perante os times de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, a quantidade de gente que envolve, seja ele na parte diretiva, quadro de funcionários, comissões técnicas das várias categorias, jogadores das várias categorias, isso mexe com um universo de pessoas muito grande. E a gente não tem... Será que nesse universo todo do futebol ninguém... Será que era só o Moisés mesmo? Não é. Uhum. Não é, porque as pessoas acabam... ficando quietas para não atrapalhar a sua carreira. E é uma pena que isso acontece, porque quantos talentos a gente pode não ter desperdiçado? Vamos falar de jogadores, né? Quantos talentos a gente pode ter desperdiçado, porque lá na escolinha, lá quando ele era adolescente, ele não pôde mais jogar porque ele era discriminado perante os seus colegas e até aos seus professores e treinadores, que existe isso, né? Então, a gente acaba perdendo uma possibilidade de um capital humano muito grande. Fora a questão mesmo das pessoas em si, né? Eu estou olhando agora enquanto futebol e instituição. Mas e as pessoas, né? Que acabam sofrendo esse tipo de situação, que não conseguem, às vezes, chegar num determinado lugar que gostariam ou que poderiam, se não fossem LGBTs, somente por causa do preconceito. E o outro ponto que eu queria te perguntar a respeito disso é sobre o preconceito mesmo. Você falou, um esporte machista. Você já passou por alguma situação constrangedora, difícil com relação a isso? Não, confesso que as situações muito difíceis, não, tá? A gente, claro, que passa volta e meia por algumas situações menores, que eu considero menores, que são alguns comentários indesejados que a gente não gostaria de estar ouvindo e que não deveriam, nos dias de hoje, ainda acontecerem, né? Mas eu tenho um perfil muito, muito lúdico, né? Digamos assim. Eu sei onde eu estou inserido, que é uma cidade pequena, tradicional, conservadora, como mesmo disse o Valmir. Então, a gente sabe onde a gente está. Quando a gente passa por determinadas situações, eu prefiro tratar aquela situação de uma forma um pouco mais educativa. Eu tive acesso à informação que talvez aquelas pessoas não tiveram. Uhum. Então, eu vou lá, tento conversar no primeiro momento. Olha, não é bem assim. Você falou aqui essa palavra que ela não se usa mais, ela é pejorativa. Isso aqui pode ofender alguém. Vou levando dessa forma. É claro que, às vezes, também, né, ninguém é de ferro, acaba tendo alguns embates. Eu também não estou aqui para ser o professor de ninguém, né? Sim. Só que eu tento levar para um lado mais de diálogo.
de entendimento que o valor do outro talvez seja diferente, né? A visão de mundo, o valor, a educação tenha sido um pouco diferente a vivência daquela que você recebeu e que é importante dividir e educar mesmo. Exato. Mas que nem sempre isso vai ser compreendido, porque valor não se muda com uma conversa, sim, né? Sim, talvez uma percepção a gente mude, né? Eu gosto de dar o outro lado para a pessoa pensar. Eu não quero mudar teu valor, não quero mudar tua opinião. Eu só quero que tu reflita sobre o outro lado da moeda. Vai para casa, dorme, toma um banho quente e depois tu pensa. Se essa pessoa já refletir sobre, eu já ganhei meu dia, eu já gastei minha saliva, já valeu a pena. Agora, se ela mudar ou não, aí é com ela. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre futebol agora. Se você pudesse escolher um jogador do passado ou talvez essa seja a pergunta mais difícil da entrevista. Qualquer jogador de futebol que você conheça, do passado ou do presente, e escalar ele para o Caravaggio, que jogador seria? Olha, como eu falei desde o início, né, acompanho o Caravaggio desde muito tempo, desde a década de 90. Vi praticamente todos os títulos em loco. Praticamente todos. E nesses anos todos, a gente viu grandes jogadores passar pelo Caravaggio. Agora, né, nesses últimos anos também, com o futebol profissional, mas também lá na época do futebol amador, a gente viu grandes craques jogarem e a gente até ficava, às vezes, até com aquela coisa, né? Poxa, mas esse jogador podia estar jogando futebol profissional, podia ter seguido carreira. E de fato, essa pergunta é a mais difícil da entrevista, porque são tantos jogadores, tantos ídolos que eu tenho no Caravaggio, que eu poderia citar aqui milhares, que até alguns iam ficar bravos. Pô, por que você não falou de mim? A gente tem grandes jogadores da própria comunidade, o Coruja, o Beto, o Figueroa, que fizeram história no Caravaggio. O Beto Cachoeira, agora mais recentemente, foi um grande artilheiro. Mas tem um que eu acho que é o símbolo do Caravaggio, enquanto jogador de futebol. Até outros vão poder até ficar chateados. Pô, o presidente não falou de mim, falou do outro. Mas eu acho que o símbolo do Caravaggio, nesses anos todos, foi um dos jogadores mais longínquos e que mais teve essa empatia pela torcida, essa conexão, que foi o Gelinho. Uhum. Gelinho, eu acho que para mim foi o grande jogador marcante do Caravaggio aí nesses anos todos que eu acompanho o clube. Eu vou ajustar um pouco a minha pergunta agora. Vou fazê-la de novo, mas de uma forma um pouquinho diferente. Mais difícil. Mais difícil. Se você pudesse escolher para escalar para o Caravaggio, qualquer jogador do passado ou do presente de qualquer clube do mundo, qual seria? Eu escalar um jogador do Caravaggio... Você tem, não é do Caravaggio. Vai contratar. Você vai contratar. Pois é, acho que como não sou do universo futebolístico, usei o termo errado. Você vai contratar. Você tem o encaixe, o valor necessário para contratar qualquer jogador do mundo. Menos o Neymar, né? Para jogar no Caravaggio. Para jogar no Caravaggio. Olha, então, Neymar, claro, né? Qualquer time do mundo, acho que gostaria de contar com o futebol dele, apesar dos problemas dele extracampo, né? Mas eu vou te dizer, na minha vida de futebol, que eu acompanho muito, fanático por Copa do Mundo, até estive na Copa do Catar agora. Que legal. Eu e meus amigos fomos para ver em loco esse grande momento do futebol mundial. Eu ficaria em dúvida entre dois, tá? Porque só que eu não vi jogar pessoalmente. O Ronaldo, fenômeno, para mim, tinha sido, para mim, até então, o jogador que eu mais admirei na história. Assim, no futebol mundial, para mim, foi um dos melhores jogadores do mundo, ali junto com o Pelé, mas o Pelé também eu não vi jogar, porque eu sou muito jovem. Mas eu estive na Copa e eu vi uma pessoa jogar. E eu vi uma pessoa ganhar uma Copa praticamente sozinha, com 36 anos. Messi. Esse cara eu colocaria jogar em qualquer time do mundo, principalmente no meu. Então seria o Messi. O Messi. Com honrarias ao Ronaldo Fenômeno. Perfeito. Mas eu tinha mais uma pergunta para ele. No Caravaggio existe muitas divergências políticas, né? Além das famílias serem muito próximas, poucos sobrenomes, todos parentes. Como é que tu consegues ter essa harmonia na diretoria com divergências políticas? É possível isso? É possível, e o Caravaggio Futebol Clube prova que é possível isso. Como bem o Vamir falou,
Lá a questão política ela é bem acirrada, né? Bem polarizada. Isso historicamente, não é de agora. As brigas políticas lá é bem pesada até, de certa forma, assim. Só que, ao mesmo tempo, o povo do Caravaggio ele é extremamente unido. Então, se a gente pegar aquela estrutura que a gente construiu com o suor do próprio povo, que se chama Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, prova isso. Se a gente pegar toda a estrutura que foi montada em prol do Caravaggio Futebol Clube, a gente prova isso também. São as duas grandes instituições que existem lá e que as pessoas ajudam, independentemente de quem está momentaneamente à frente dessas instituições. Então, todos se unem, independente de bandeira partidária ou até de brigas familiares, que também existe lá no distrito, né, que a gente sabe, né, Valmir? Então, é claro que nós que estamos ali no momento à frente do clube, a gente tem que cuidar muito bem para que as coisas não saiam da linha, né? Mas hoje eu posso dizer com muita alegria que a gente tem o apoio de todas as correntes políticas e ideológicas, familiares, econômicas, tudo. A gente tem um apoio muito forte. Se o Caravaggio não tivesse isso, a gente não teria conseguido chegar onde a gente chegou. É toda uma comunidade que se envolve tanto no santuário quanto no clube, mas eu posso falar mais do clube porque eu estou no dia a dia, né? No santuário não, que se envolve para fazer as coisas acontecerem. Independente de ego, eu quero aparecer mais porque eu estou ajudando mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem essa briga, não tem essa questão, que nunca é levantada essa questão. O que tem é o que eu posso fazer para ajudar o clube, sendo eu do meu tamanho. Então, cada um ajuda dentro do seu perfil, né? Uns patrocinando, que até vai ter o seu retorno comercial, outros patrocinam sem ter retorno comercial, às vezes é um retorno mais institucional ali por estar presente, mas também por ajudar. A própria torcida é muito engajada, né? Se a gente pegar que a gente tem ali um distrito de 5 mil habitantes e 400 são sócios, a gente tem uma porcentagem muito boa, né? Pois é, quando você falou antes de 300 pagantes ali do clube, sócios pagantes, eu ia perguntar, mas quantos moradores tem o distrito? Quanto ele é forte e unido? E você trouxe uma visão muito inteligente aqui, a eleição é 4 em 4 anos. Agora, quais são os pontos em comum que unem a comunidade e que mostram o quanto ela é forte? Então, olhar por este lado e o que eu posso fazer dentro desse contexto para ajudar as duas instituições que unem a comunidade é uma visão muito, muito mais inteligente, muito sábia. Muito bem, olha, eu perguntei o que tinha que perguntar. Eu também. Foi muito bom, muito bom mesmo. Excelente, fiz a pergunta errada no futebol, não é o meu universo, já falei escalar, claro, escalar, o jogador tem que estar dentro do time pra você escalar ele, né? Primeiro tem a parte da contratação. Tudo certo, faz parte, muito bom. Vamos presenteá-lo com presente da Coopera? Pode fazer. Posso presentear hoje? Ah, que legal, que honra. Moisés, um presente da Coopera para agradecer a tua vinda e obrigada por ter aceitado esse convite, por vir e abrir o teu coração sobre tantos assuntos tão diversos sobre a tua vida. Foi uma conversa enriquecedora e a gente deseja, em nome da Coopera, né, presidente, ainda mais sucesso nessa jornada. Mais sucesso, O Moisés, desde o primeiro dia que a gente se conversou, a gente teve uma, né, sim, acho que uma sinceridade do Moisés, a preocupação do Moisés com o clube, despreocupado com ele mesmo, mas o clube é que está acima do presidente. Isso aí é muito interessante e por isso de todo sucesso. Parabéns, Moisés, e estamos juntos. A Coopera quer participar também da construção deste projeto e estamos juntos nessa caminhada. Com certeza, Valmir, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, Giovana, pelo convite ao Momento Coopera, a todos os associados também. Eu acho que a nossa parceria, que já vem de alguns anos ali, do clube com a Coopera, ela é muito valiosa para a gente, tá? A Coopera ela tem se mostrado sempre muito atuante, né, nas comunidades onde atua. Eu acho que as cooperativas elas têm que estar realmente presentes no dia a dia da sua comunidade, dos seus associados. Isso é o mais importante, né? Além de oferecer um serviço de qualidade
preços justos, etc., como vocês fazem um trabalho desse, também é importante estar ali junto, né? Saber quais são as reais demandas do associado, mostrar também os resultados, por que não, né? Eu acho que é importante para que a comunidade saiba o que tem sido feito. E eu só tenho a parabenizar vocês por essas ações e agradecer o convite, né? É sempre muito prazeroso falar tanto da empresa quanto da comunidade como um todo lá do Caravaggio, né? A gente tem bastante assuntos para falar lá da comunidade e principalmente, né, do Azulão da Montanha, sempre uma honra muito grande a gente poder representar o clube, né? Como você falou, o presidente ele é passageiro, né? Graças a Deus ele é passageiro e é uma condição passageira que a gente busca sempre fazer o melhor que está ao nosso alcance enquanto dura o mandato, né? Então eu agradeço por poder vir aqui, também expor, né, as coisas que o clube vem fazendo, acho que é importante, e essa integração entre a instituição Coopera e a instituição Caravaggio, muito importante. Então, muito obrigado. Muitas vitórias ao Caravaggio, é o que a gente deseja. Muito sucesso cada vez mais para você também, Moisés. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do Momento Coopera Podcast. Compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com outros cooperados. Curte, não esqueça de se inscrever também aqui no canal da Coopera no YouTube e nos ouvir também lá no Spotify. Até uma próxima edição com mais conversas aqui, inspirando você, cooperado.